No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura, penso no sabor, penso nas melhores vinhas de Alvarinho, penso na sabedoria de gerações, penso na origem, penso na qualidade reconhecida, penso na partilha e em momentos únicos. Pensando bem, brancos são a Veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. Bom, a situação do país é mais complexa e mais profunda. Agora, eu acho que só endireitaremos as finanças do país se conseguimos endireitar a economia do país. Eu acho que o centro do problema está na nossa economia e na dificuldade que temos tido em adaptarmos a um quadro mais competitivo que temos desde o início do século. Se reparar, desde o ano 2000, Portugal interrompeu a trajetória de convergência com a União Europeia e desde aí que temos oscilado entre períodos de recessão ou períodos de baixo crescimento. E, portanto, aí está o centro do problema. O problema não começa na dívida e no déficit. O dívida e o déficit são uma consequência deste problema de fundo. Nós temos que recuperar a competitividade. E isso implica centrarmos os nossos esforços em resolver na raiz os problemas estruturais que têm asfixiado a nossa capacidade de competitividade. E é por isso que eu digo que a nossa primeira prioridade é definir uma agenda para a década, que seja uma agenda mobilizadora e centrada nos fatores de desenvolvimento do país. O país precisa de ter de novo uma visão estratégica, que fixe um rumo, uma orientação e dê ao país um sentido. Hoje o país está asfixiado nos dramas do dia-a-dia, de saber se os impostos vão subir, se as pensões vão ser cortadas, sem conseguir olhar mais para lá, do curto prazo. Ora, é isso que nós temos que voltar a fazer. Temos que saber para onde é que queremos ir e, em função disso, organizarmos. E a agenda para a década deve ser uma agenda aberta, que deve ser a base para os compromissos políticos, deve ser a base para um acordo de concertação social estratégico e que deve procurar mobilizar o conjunto da sociedade portuguesa em torno de um conjunto de domínios que devemos assumir como causas nacionais. Eu acho que há 4 domínios fundamentais. Um que tem a ver com a valorização dos nossos recursos, que são as pessoas, que são o território, que são as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que é a língua. Em segundo lugar, a modernização do nosso tecido empresarial e da nossa administração pública. Em terceiro lugar, o investimento no futuro, cultura, ciência e educação. E, em quarto lugar, o reforço da coesão nacional. E, em torno destes 4 domínios, devemos procurar as declinações necessárias para termos uma estratégia que seja partilhável por todos. É evidente que, numa década, não nos podemos antecipar às escolhas políticas que os portugueses legitimamente farão ao longo deste período. Há vários caminhos de chegar a Roma. Agora temos de saber qual é o nosso destino e temos de fixar objetivos comuns que sejam partilhados pelo conjunto do país. Ora bem, eu acho que uma das questões centrais desta agenda é compreender o extraordinário valor geoestratégico das comunidades portuguesas. Estamos a falar de 5 milhões de embaixadores de Portugal em todos os continentes, com uma fortíssima presença na Europa, fortíssima presença no continente americano, fortíssima presença no continente africano, e temos de ser capazes de mobilizar o conjunto destas comunidades, quer como grandes veículos da internacionalização do país, como também grandes veículos de atração para o país de capital e de investimento externo estrangeiro. É incompreensível que os portugueses residentes no estrangeiro não tenham um tratamento, pelo menos, tão favorável quanto a dos estrangeiros residentes em Portugal ou que venham residir para Portugal. Segundo lugar, a língua é um capital imenso que nós temos. Hoje, nós temos uma das línguas mais faladas no mundo e uma língua que é falada em quase todos os continentes. E essa língua não é só a forma de nos entendermos, é todo um capital histórico, cultural, de afetividades, que faz com que a lusofonia seja um espaço que deve ser prioritário para Portugal. Nós somos europeus geograficamente, somos europeus culturalmente,
mas nós temos muito mais mundo para além da Europa. E os primeiros veículos de promoção da língua são precisamente as nossas comunidades. E, portanto, o ensino do português é uma condição essencial para prolongar este cordão umbilical que une o Portugal ao conjunto das comunidades e às novas gerações das comunidades portuguesas. O senhor tem sobre as comunidades portuguesas no mundo, não só na Europa, não só em França, mas no mundo? Não, como já disse, acho que são um enorme ativo de Portugal e que Portugal tem de saber valorizar. Quer como instrumento de relações externas, é muito importante que hoje haja cada vez mais portugueses que estejam presentes no sistema político dos países onde residem. É também importante que cada vez mais haja membros da comunidade nos órgãos de poder político em Portugal. É importante que haja uma compreensão de que este ativo é fundamental para a valorização da língua, para a valorização das cadeias da cadeia económica de Portugal, para a internacionalização das nossas empresas, para a mobilização de investimento e, portanto, eu acho que no futuro nós temos que ter uma grande aposta nas comunidades. E é por isso que no conjunto da agenda da década e entre os recursos a valorizar, a par das pessoas, a par do território, a par da língua, tem colocado as comunidades portuguesas, porque são, efetivamente, um dos grandes ativos que nós temos de saber valorizar. Sim, não podemos confundir a liberdade de circulação, que é um bem, com a necessidade de circulação, que é um mal. E, obviamente, é positivo que, quer no seu processo, no seu percurso de formação, quer no seu percurso laboral, as pessoas possam encontrar outras oportunidades e explorar outras formas de viver que só a valorizam pessoalmente e valorizam a própria sociedade portuguesa. Agora, o que temos vindo a assistir não é isso. O que temos vindo a assistir é uma fuga muito generalizada da geração mais qualificada que o país conseguiu produzir para outros países. E o nosso problema, ao contrário do que o Governo procura dizer, não é termos um excesso de qualificação. Nós temos um déficit de empregos qualificados. E esse déficit de empregos qualificado é absolutamente fundamental de preencher, porque esta geração é a primeira geração que rompe e que vence o maior problema estrutural do país, que são os baixos níveis de qualificação. E, portanto, não é só a questão da sua oportunidade de trabalho, é aquilo que esses empregos qualificados representariam de modernização do nosso tecido empresarial e que representariam de melhoria do nosso futuro. Ora, esta questão tem a ver com uma opção de base que nós temos que fazer, que é saber qual é a nossa estratégia para o nosso desenvolvimento e para a nossa competitividade. O Governo acreditou que, com um brutal choque de empobrecimento, nós voltaríamos a ser competitivos. Errou e falhou. Eu acho que só conseguiremos ser competitivos se, pelo contrário, apostarmos na qualificação, na educação, na formação, na incorporação tecnológica, na inovação, na diferenciação do produto. Hoje não conseguiremos mais competir com base no preço e nos baixos salários, só seremos capazes de competir com base na diferenciação e na qualidade dos produtos que tivermos para vender. Ora, diferenciar e qualificar significa incorporar conhecimento. Isso implica cultura, ciência, educação, quadros mais qualificados, mais rejuvenescidos, e é isso que nós temos que decisivamente apostar. E por isso é que uma das propostas que eu tenho apresentado, no quadro do Programa de Recuperação Económico, é que nós temos que ter uma dupla política de emprego. Uma destinada à minha geração, que não pode ser deixada para trás, e que tem que ser apostar nos setores que são fortemente geradores de emprego, mas há uma outra linha da política de emprego que tem que ser criada, com alvo nas novas gerações, e utilizar essas políticas de emprego como um processo de modernização do próprio tecido empresarial e de forma a ganhar capacidade de sermos mais competitivos nos setores transacionáveis, nos setores mais inovadores, e aí temos que fazer uma grande aposta. É um novo desafio que está colocado à política de coesão na União Europeia. O fenómeno da emigração em Portugal, infelizmente, para a Europa não é exclusivo de Portugal. É um problema que é comum à Espanha, que é comum à Itália, que começa a ser comum à França,
e a todos os países do sul da Europa. Ainda esta semana, o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, fez um grande apelo no encontro que teve com os jovens escuteiros para que os jovens italianos não imigrem, acreditem no seu país, invistam no seu país. E eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos não é só a falta de empregos e a falta de oportunidades de emprego. É quando um primeiro-ministro diz aos jovens: não têm futuro aqui, nem vão ter nos próximos anos, imigrem. Isto é uma mensagem terrível para o conjunto de um país, porque tem um fator de desmobilização enorme. E, portanto, naturalmente, as pessoas dizem: bom, quando o próprio Primeiro-Ministro diz para nós imigrarmos, de facto, o que é que nós estamos aqui a fazer? Isto foi, eu acho que talvez tenha sido o erro o maior erro estratégico que este Governo cometeu foi esta mensagem transmitiu às novas gerações. Não há muitos anos que eu digo que a TAP é mesmo, de todas as empresas, aquela que certamente não devia ser privatizada, em circunstância alguma. Porque a TAP não é só uma companhia de aviação. A TAP é um instrumento fundamental da inserção de Portugal no mundo. A relação que Portugal hoje tem com a América Latina, e em particular com o Brasil, existe porque há a TAP. Ora, se enquanto a TAP for pública, nós garantiremos sempre a TAP como um instrumento desta ligação, da construção desta ponte que mantém unido estes laços entre Portugal e o Brasil. E esses laços são laços que temos muito a ganhar em serem alimentados nos próximos anos. O Brasil, com mais ou menos crise, vai ser certamente uma das grandes potências do século XXI. E a TAP torna-nos vizinhos do Brasil, e vizinhos que falamos a mesma língua, com sotaques diferentes, mas a mesma língua, que nos conhecemos nas histórias, nas músicas, no futebol, enfim, com quem temos uma relação afetiva que tem que ser alimentada. E essa relação é alimentada no dia-a-dia pela TAP. E quando eu digo o Brasil, digo a África. Esse é o grande esteio de ligação hoje da TAP. E a garantia que temos de que Portugal tem uma centralidade, afirma uma centralidade atlântica, passa certamente pelos nossos portos, passa certamente pela valorização da nossa relação marítima, pela profundidade atlântica que os Açores e a Madeira nos oferecem, mas passa também pela TAP. E, portanto, a TAP é absolutamente estratégica e, em caso algum, deveria ser privatizada. Está sempre com o meu espírito no dia 29 de setembro e não no dia 28 de setembro. E, por isso, não só não tenho feito ataques ao atual secretário-geral do PS, como não tenho respondido sequer aos ataques que sistematicamente, pessoal ou indiretamente, me tem dirigido, porque sei que a melhor forma de, no dia 29, começarmos a unir o partido é começar agora por não o dividir nem abrir feridas que depois possam ser difíceis de sarar. Foi por isso que eu não fui favorável à conversa de congressos federativos agora, porque era acrescentar problemas a um problema. É por isso que tenho visto com satisfação que os militantes do partido têm tido a inteligência nos processos federativos distinguirem bem dos processos das eleições primárias. Há distritos onde há uma única candidatura de um apoiante meu, há distritos onde há uma única candidatura de um apoiante do atual secretário-geral, há pessoas que me apoiam a mim e que apoiam apoiantes do secretário-geral para líderes federativos, há apoiantes do secretário-geral que apoiam candidatos federativos que são meus apoiantes e, portanto, essa diversidade tem existido e isso é muito saudável, porque isso é a melhor contribuição para que, a partir do dia 29, o partido faça esse processo de unidade. Eu, como disse, acho que se há qualidade que tenho, é saber, efetivamente, atar as pontas, unir os esforços e, certamente, farei isso também no PS. Temos que ter, no programa de recuperação económica, uma das pedras-chave tem que ser a atração de investimento. E um dos alvos desse programa tem que ser a mobilização das comunidades portuguesas, quer para a sua capacidade de investirem cá, quer para a oportunidade que oferecem de internacionalizar as empresas portuguesas nos mercados onde estão inseridos. Por exemplo, em França, neste momento, existe um grande investimento imobiliário
que tem sido um grande veículo de exportação de materiais de construção de Portugal e que estão a ser incorporados nesse projeto. Temos em muitas zonas do mundo cadeias de distribuição, que são cadeias de distribuição portuguesa, que podem e devem ser veículos de distribuição da indústria agroalimentar, que hoje, felizmente, já representa 20% das exportações nacionais. Portanto, nós temos que saber articular bem essa grande mais-valia que temos, que é essa rede mundial, representada pelos 5 milhões de portugueses e as novas gerações de portugueses que estão na diáspora. Bom, eu acho que o que é útil ao país é que o PS ganhe com uma maioria absoluta. Porque em Portugal é muito difícil encontrar soluções de coligação. O que o país hoje pede é uma alternativa à política do atual governo, portanto não se vê como é que é possível fazer uma alternativa a uma política com quem prossegue esta política. Não se pode pedir ao atual líder do PSD ou ao atual líder do PP que formem um governo para fazer a política contrária da política que têm vindo a desenvolver. Não seria correto sequer fazer uma proposta dessa natureza. Como é sabido, por razões históricas, à esquerda, em Portugal, não tem sido possível encontrar soluções e não vejo sinais, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, para que evoluam na sua posição. Eu sempre recusei esse conceito de arco da governação, como que ia excluir parte dos partidos do acesso ao governo, portanto, rejeito esse conceito, por mim não excluo ninguém. Agora, é preciso que haja condições para o fazer. Não as vejo. Para ser sincero, não as vejo. E, portanto, isto significa que a melhor forma de termos uma solução viável é termos uma solução maioritária. As outras soluções pressupõem muitos X. Quer dizer, é muitos X em que ninguém está em condições de dizer. E se o PSD mudasse de liderança? E se o PCP mudasse de posição? E se o Bloco de Esquerda mudasse de posição? E se o LIVRE e os dissidentes do Bloco de Esquerda ganhassem, tivessem condições para juntamente com o PS, formar a maioria? São muitos X. E esses muitos X são muitas incertezas. Portanto, a solução certa, a solução segura, é o PS ter uma maioria, o que não significa que o PS deve ser autossuficiente. Acho que não deve ser. O país precisa de consensos, de compromissos, de estabilidade, de confiança, e isso implica que haja acordos a vários níveis. Há acordos que devem ser partilhados pelo conjunto da sociedade portuguesa, tendo em vista reforçar a estabilidade e a confiança em torno do que são a essência de uma sociedade decente, o que deve ser a democratização do nosso Estado, sobre a agenda da década, sobre a estabilização que devemos ter entre a política de rendimentos, a política fiscal, as medidas de sustentabilidade do nosso modelo social, devem ser objeto de compromissos, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da concertação social. Portanto, maioria não significa autossuficiência, mas maioria significa termos condições para dinamizar o diálogo, que de outras formas é duvidoso que possa existir.